Eu falei sobre o Papa, mas também falando sobre religião, ainda falando sobre religião, a fundação de George Soros doou R$ 800 mil para um filme que demoniza evangélicos. A Open Society Foundations, organização criada pelo bilionário George Soros, financiou o documentário Apocalipse nos Trópicos em 2024. A fundação destinou US$ 150 mil para a etapa final de produção e distribuição do filme. O valor equivale a cerca de R$ 808.500. O documentário investiga a ascensão política do movimento evangélico no Brasil, associando sua atuação à eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro e às manifestações do 8 de janeiro de 2023. Críticos apontam que a obra trata os fiéis como uma ameaça à democracia, reforçando um estereótipo de que os evangélicos seriam a base radical de apoio à direita no país. A organização já havia financiado outros projetos de perfil progressista no Brasil, entre eles os estudos do ex-deputado Jean Willis e iniciativas do movimento Viva Rio sobre liberação de drogas. A doação ao filme reforça o envolvimento da Fundação em temas políticos e culturais que dividem opiniões no país. Seguimos juntos aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, e agora, Guta Pini, dividindo a tela comigo, mais essa revelação de um investimento de George Soros em um filme que, eu não digo nem que critica apenas os evangélicos, os protestantes. Pelo contrário, vai muito além disso, demoniza, ofende, incita a hostilização a essa grande parcela da sociedade. Dani, o que nós vemos é que se trata de uma guerra política contra um lado mesmo, e ela não é uma guerra que ela tem paridade de armas. Existe aí financiamento internacional robusto que financia essa agenda progressista. E todos aqueles que estiverem no caminho da implantação dessa agenda serão demonizados. Serão tirados do caminho a qualquer custo, a qualquer preço. É isso que nós vemos. Então, eles financiam esse tipo de iniciativa contra tudo aquilo que pode impedir essa agenda. Então, eles também investem nessa questão da agenda climática, todas essas iniciativas de diversidade, de agenda woke. Isso aí não é uma coisa local, isso é mundial. Os Estados Unidos, a agenda de Donald Trump, gente, a política de Donald Trump, logo que ele iniciou o seu governo, expôs aí todos os contratos da USAID. Então, estamos vendo que não é algo local, é realmente uma empreitada mundial para que a agenda progressista possa se instalar no mundo e, enfim, todos aqueles que estiverem no seu caminho viram alvos, e os evangélicos aí foram os escolhidos dessa vez. E a primeira-dama Janja da Silva intensificou, inclusive, Guta, as reuniões com evangélicos. Foram ao menos 7 encontros com grupos de mulheres evangélicas nos últimos 3 meses. Tem aí a arte na tela mostrando para você. As reuniões fazem parte da estratégia do PT para se aproximar desse público religioso. Além de um culto em Nova York, nos Estados Unidos, os diálogos que começaram em julho ocorreram em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Ceilândia e Manaus. Na capital amazonense, Janja defendeu o diálogo, sem ataques pessoais, em resposta indireta às críticas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Janja encontrou grupos como a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito para debater temas sociais. A iniciativa petista busca reduzir a rejeição do governo Lula entre evangélicos, onde uma pesquisa da Quest mostra que 61% desaprovam o governo, a gestão federal do petista, enquanto só 35% aprovam a gestão do marido dela, Luiz Inácio Lula da Silva. Guta Pini, lembrando que ela e o marido foram rezar na Igreja Católica depois de um problema no avião que ia levá-los para o Marajó. Essa daí, é a Basílica de Nazaré, Lula e Janja rezando, Guta Pini. Olha, Dani, é um escárnio, né? É um escárnio, porque a religião, ela é utilizada aí como uma plataforma quando é de interesse desses políticos, então é realmente uma grande vergonha.
os cristãos, eles precisam estar muito atentos e olhar para não o que fazem em períodos pré-eleitorais os seus políticos, mas sim aquilo que eles fazem, as suas pautas, aquilo que eles defendem. Então, essa aí, agenda progressista, é uma agenda abortiva, uma agenda contra a família, contra os valores ocidentais, tudo aquilo que vai de encontro ao que o cristianismo prega. Uma agenda socialista, que é contra a propriedade privada, a liberdade das pessoas, liberdade individual, liberdade de comércio. Então, nada disso aí se coaduna com os valores cristãos. Então, não adianta você querer ir entrar numa igreja, rezar um Pai Nosso, fazer um sinal da cruz e querer se dizer aí alinhado com o cristianismo. Então, que os cristãos tenham aí um senso crítico e consigam analisar muito mais do que fazem os políticos ali em anos pré-eleitorais, mas sim o que eles defendem, quais são as pautas, porque tá aí na cara para todo mundo, só cai quem quer nesse golpe.